Como é que vocês estão? Passaram bem aí? Bom, aqui tá tudo legal também. Pessoal, então é isso. Olha, a gente vai continuar o nosso curso, né? Como você já sabe, com as aulas online, para que a gente possa dar prosseguimento aos conteúdos que vocês precisam aprender. Então, normalmente, a gente não faz isso, né? As aulas presenciais são mais comuns, mas nesse momento nós estamos aí fazendo tudo para que vocês possam aprender e possam estar aí com o conhecimento que vocês precisam. Tudo bem? Então vamos começar a aula aí, né? O título da aula nossa, né? Nossa aula um, o conteúdo vai Princípios de funcionamento e aplicações dos controles PID. Bem, pessoal, nessa videoaula, que é a primeira de uma série, vou passar para vocês então, né, um princípio um conhecimento básico, é o princípio de como funcionam os controles e o controle e os controladores PID, né, que são, na verdade, PID é o nome de um processo, é uma forma de controle bastante atual e com bastante eficiência, tudo bem? Uma noção do que a gente vai ver, né? Então, a engenharia ou a tecnologia de controle, né, ela é baseada num princípio de retroalimentação, né? A gente chama de retroação ou feedback. O que significa isso, né? Significa, né, que num sistema de controle, quando você envia um sinal, né, para que uma determinada variável atinja um valor, né, um valor desejado, no sistema de realimentação ou retroação, essa variável, né, que você quer que atinja um valor, ela é monitorada o tempo todo pelo sistema de controle, para que essa variável não fique sem controle nenhum, para que ela não suba ou desça de valor, varie de valor, sem que o sistema saiba disso, né? Então, normalmente no sistema de controle baseado em retroalimentação, a saída, a variável que você está controlando no sistema, ela tem o seu valor medido e esse valor ele é comparado com aquela medida que você deseja que se obtenha. E assim o sistema vai se equilibrando, né? Então vamos lá. Primeiro, conceitos preliminares. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aí, né, dos conceitos iniciais de controle. Bom, para facilitar o entendimento, um processo pode ser adequadamente representado de forma simplificada por um diagrama de blocos. Então, esse diagrama de blocos que está aí, né, qualquer processo, né, pode ser representado por um diagrama de blocos como esse, né? Então, o diagrama de blocos ele é uma abstração, né, das funções desempenhadas por cada componente e um fluxo de sinais. Então, por exemplo, para entender melhor, imagine que eu tenho um forno industrial e eu quero ligar uma resistência para esse forno aquecer e ele vai subir a temperatura até uma temperatura de X graus. Ok? Então eu vou. Esse sistema pode ser representado o seguinte: a entrada. O que é a entrada? A entrada seria uma tensão que eu vou jogar na resistência, tá? Para que essa resistência fique energizada. O bloco. Esse bloco seria o sistema que vai energizar essa resistência. Então, um contator, uma contatora que vai energizar essa resistência, com controle de corrente, de tensão, o que seja. E essa temperatura essa resistência vai começar a aquecer o seu forno, ou se for um tanque, um reservatório, aquecer essa água. E a temperatura é o que a gente chama de saída. Então, o que você pretende controlar? A temperatura. Então, você tem a entrada, que é um acionamento elétrico.
Você tem o bloco, que seria o conjunto de componentes que vão ser acionados, e existe o quê? A saída, que é a temperatura que você quer controlar, cujo valor você quer controlar. Tudo bem? Bem, gente, todo sistema de controle, né, ou os sistemas de controles, eles podem ser divididos em sistema de malha aberta e sistema de malha fechada. O que é um sistema de malha aberta? Então, um sistema de malha aberta significa o seguinte: o sinal de entrada é um sinal pré-definido. Nesse sistema não existe informação de realimentação e é possível corrigir o sinal de entrada de forma a alcançar um sinal de saída desejado. Então, o que significa? Que você aplica o sinal de entrada no seu sistema, o sistema processa esse sinal e vai haver uma saída, né, desse sinal. No sistema de malha aberta, esse sinal de saída, essa variável de saída não é comparada com o valor ideal. Né? Então aqui está um exemplo de um forno de micro-ondas, ok? Então, imaginem aqui um forno de micro-ondas, ok? Está aqui, vou grifar aqui para vocês verem. Então, um forno de micro-ondas é um exemplo de um sistema em malha aberta. Por quê? Ó? Você programa, você coloca lá um alimento e programa para ele descongelar. Então, após ter sido programada a função descongelar, você vai determinar um tempo para descongelar. Não há necessidade de verificar se ela foi efetuada de forma correta. Você precisa retirar o alimento e você olhar manualmente ou com os olhos verificar se ele atingiu a temperatura. Ou seja, você ligou o forno, aquele forno vai aquecer a comida. Ela vai ficar lá por um tempo e vai desligar. Né? O forno não sabe, ele não consegue detectar, o forno de micro-ondas normalmente, ele não detecta que temperatura que ela está. Você queria que ela chegasse, por exemplo, a 80 graus, mas você não sabe se chegou a 80 para ficar mais tempo ligado ou se já está no 80 que é para parar. Ele para simplesmente porque você programou um tempo. Ok? Você tem que tirar o alimento e visualmente olhar ou sentir a temperatura dele. Então esse é um sistema em malha aberta. Um sistema em malha fechada, ele já tem uma outra categoria, uma outra forma de ter controle. Então, no sistema em malha fechada, o sinal de saída é realimentado fazendo-se uma comparação com o sinal de entrada, o que gera um sinal corrigido que entra novamente no sistema de forma a alcançar o sinal de saída desejado. Então vamos lá. Um sensor lê informações da variável controlada e as transmite através de um equipamento adequado para comparar com o valor que calcula o desvio, a diferença, e que fornece informações necessárias para o controlador atuar sobre o processo. Né? Então, aqui tem um pequeno diagrama de blocos. Então, você entra com o valor desejado. Por exemplo, num forno micro-ondas que tivesse um sistema em malha fechada, o que teria acontecido? Você setaria aqui o valor da temperatura, não o tempo. Então, é uma variável analógica. Esse valor desejado, né, ele vai passar pelo sistema de controle. Esse controle vai ligar lá um contator, vai atuar em algum relezinho e vai iniciar-se o processo. Né? A temperatura, que é a variável manipulada, ela começa a aumentar. Reparem nesta configuração que existe agora uma retroalimentação. A retroalimentação não existia no sistema em malha aberta e na malha fechada agora existe. Ou seja, aquela temperatura, à medida que ela está aumentando e esquentando o alimento, ela está retornando através de um transmissor ou um sensor de temperatura, por exemplo, ela está retornando para o início, a entrada do sistema e comparando com o valor que você desejou. Então, à medida que a temperatura está ainda baixa, né, ela é comparada com aquele valor que você programou. O sistema, como ele vê que a temperatura que você programou
ela ainda é maior do que realmente está, o sistema continua controlando a variável de saída. À medida que a temperatura vai aumentando, tá, vai ficando menor a diferença entre o valor que você deseja, né, e o valor que você tem. Então o sistema vai aumentando a temperatura e o tempo todo, resumindo, ele vai medindo a temperatura e controlando para ver se aquela temperatura atingiu o valor. Isso pode ser uma variação rápida, lenta, não importa. Se ela vai variar ou vai variar lentamente ou rapidamente. O que importa é que a hora que ela chegar no valor, o processo saberá e vai desligar o sistema, por exemplo. Então esse é o sistema em malha fechada, tá bom? Bem, no controle tipo on-off, o que é um controle on-off? É um controle chamado liga-desliga. O controle liga-desliga é o que a gente costumeiramente faz. É um sistema mais simples de controle. Né? É a estratégia mais simples. Por quê? Porque ou você liga 100% do atuador, ou você desliga. Então, quando você faz um controle de temperatura através de um relé que vai ligar uma resistência, você liga o contator para a temperatura variar, tá? E a hora que atingiu o valor, você desliga, tá? O processo. Então, olha aqui, né? Você liga a sua ação de controle, que seria o seu contator, para aquecer a resistência. A temperatura vai subir. Chegou no valor pré-determinado, tá? No momento ela vai subir mais um pouco e aí ela vai cair um pouquinho abaixo do valor, né? A temperatura tem uma variação. Então, quando ela chegou no valor desejado, o relé desliga. Aí ela varia, repare que assim que ela começar a cair, o relé liga novamente. Aí ela sobe. Assim que ela subir, passou do valor, ele desliga. Então, o relé fica ligando e desligando conforme a temperatura varia. E repare que a temperatura nunca fica estável num valor próximo do set point, que é o valor desejado. Ela nunca fica estável, ela está sempre oscilando. E outra, o seu sistema que liga e desliga a resistência também fica liga, desliga, fica no tipo sistema on-off. Ok? Bem, então o controle on-off, aqui é a explicaçãozinha, né? No começo da partida, seu interior estava com 25 graus. O seu set point, né, que é a temperatura desejada, era de 190. E as resistências responsáveis pelo aquecimento foram ligadas por uma contatora. Esse forno levou um tempo para chegar aos 190 e quando atingiu a temperatura, a contatora desligou. Tá? Então esse é um tipo de controle on-off. Então você liga ou desliga o teu sistema de controle, a sua ação de controle, para que a variável possa ficar no valor desejado. Porém, nesse caso, você não tem um controle muito legal, porque é um controle interessante de se usar nos sistemas mais simples, no sistema até de controle de temperatura de um ambiente em que você quer controlar, por exemplo, a temperatura de uma sala, de uma residência ou de uma sala de aula. Então, esse sistema pode ser liga-desliga, né? Porque você não deseja que a temperatura fique fixa, vamos dizer assim, cravada naquele valor. Então, você pode ter um sistema desse, que é um sistema simples, barato. Agora, se você quer ter um sistema em que a temperatura comece a subir ou descer para atingir um valor de forma proporcional, de forma mais precisa, né? E aí é que entra os sistemas de controle PID. Então você vai precisar de um sistema do quê? Proporcional, integral, derivativo. Então, controle PID, ele é um controle formado por 3 tipos de ação. Né? Uma da ação desse tipo de controle é uma ação proporcional. Existe um outro tipo de ação, que é a ação integral, e existe uma outra terceira ação, que é derivativa. Então é um sistema em que tem 3 tipos de controle. Tem 3 estágios de controle: proporcional, integral e derivativo. Então o que acontece? Olha, a estratégia de controle PID tem alto índice de aplicação na indústria e apresenta uma boa performance, uma boa precisão em sistemas normalmente utilizados nos processos de fabricação. Então, olhando aqui, basicamente nesse gráfico, você quer ligar o seu sistema
a sua resistência para que essa temperatura. Você quer que ela fique neste nível aqui, tá? Neste nível, set point. Aí, o que acontece? Você liga o seu atuador, liga o seu sistema de atuador, né? Que pode ser um relé ou um transistor, nesse caso, aí, como controle analógico, você poderá pôr um sistema com transistor ou até um sistema com um relé de estado sólido. Então você liga o relé de estado sólido, né? Esse relé começa a aumentar a potência da temperatura lentamente até a temperatura atingir o valor limite. Quando ela atinge, é claro que ela vai subir um pouquinho. Quando ela sobe um pouco, né, ela fica um tanto aqui acima do valor desejado. Aí, o que acontece? O sistema não desliga. Tá? A ação de controle não desliga. Pode olhar, ela não desliga a ação de controle. Ela fica ligada, só que com menos potência. Então eu aplico menos potência, mas não desligo. Então a temperatura começa a ficar abaixo, cair, aí ela cai um pouquinho abaixo do valor desejado. Nesse momento, eu aumento um pouco a potência do sistema. Eu não vou religar, vou só aumentar um pouco o valor. Tá? Aí a temperatura volta a subir, só que ela sobe já um pouco menos que anteriormente. E assim ela vai oscilando, mas até chegar um momento que ela não tem mais esse pico e ela se estabiliza num valor, se não exatamente igual ao desejado, que é o set point, ela atinge um valor muito próximo e esse valor, essa faixa muito próxima é chamada de banda proporcional. É uma faixa em que estabelecida já previamente no projeto que a temperatura pode ficar oscilando. Tá ok? Bem, pessoal, então basicamente esse é o tipo de controle. Bem, pessoal, basicamente esse é o tipo de controle PID. Tá? Aqui estão algumas referências que eu utilizei para este pequeno vídeo, tá? E essas duas referências, esses dois documentos, eles estão anexos aí no nosso material, no arquivo dentro do Teams, tá? Então, para esta hora só, um abraço para vocês e até a aula número 2.